Libertadores, bora para a prancheta do professor Adenor. Este é o time que eu considero o ideal do Flamengo, são de Carlos Alcaraz, já como titular da equipe do Flamengo. O Alcaraz, assim como o Luiz Araújo, pode fazer essa função de 10 e permitir ao Gerson passear pela direita. O Gonçalo Plata, jogador equatoriano que vem do Al Sadd. Nesse modelo, ele poderia entrar no lugar do Alcaraz e permitir ao Gerson ser 10, ou ele pode entrar no lugar do Luiz Araújo, né? E aí ele seria um ponta. Salve nação, saudações rubro-negras, é hoje Bahia e Flamengo, jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Cara, pensa numa coisa que é completa, é este vídeo aqui, tem tudo que você precisa neste vídeo aqui. Se você é flamenguista, você vai amar este vídeo, vai adorar. É o seguinte, temos aqui o mercado da bola, temos aqui o confronto, as análises entre Bahia e Flamengo, temos aqui análises de como vai ficar o Flamengo depois que os contratados chegarem, tem tudo aqui, cara. Então, tem o Pedro. Por que o Flamengo não vendeu o Pedro? Graças a Deus a gente não precisa vender o Pedro e assim foi feito. O Flamengo não vendeu o Pedro. Então, cara, temos aqui um cortezinho também do ESPN FC, da Daniela Boaventura, e temos aqui um corte grande do Sport Center completaço. Tudo que você precisa saber do nosso Mengão tá neste vídeo aqui, então já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos Grupo Disney. Vamos lá pro vídeo, simbora. Victor fica no dia a dia, né? Ele tá hoje acompanhando o Flamengo que vai jogar contra o Bahia, tá aí, apareceu, ó. Acompanhando não, né? Porque tá difícil de ver o Flamengo hoje, Pedro, porta dos fundos, entrou todo mundo. Mas enfim, a apuração, eu sei que isso é com você. Me dá um panorama aí de jogo, de expectativa do que você conseguiu apurar e não sei se você pode também ajudar a gente aqui nessa do Capita. Se o Gabigol corre o risco de até o fim do ano, até porque tem eleição ainda, o Flamengo desistir até desse um ano de contrato que em tese está proposto e não agradou o atacante, Pedro. Tudo bem, Dani? Mais uma vez, boa noite aí para todos. Olha, sobre Gabigol, o Flamengo tá levando no banho-maria, né? Tá levando da maneira que dá, porque às vezes a torcida gosta um pouquinho mais dele de novo, às vezes a torcida fica um tanto quanto mais irritada, mas até na última coletiva de imprensa, na apresentação do Michael, eu perguntei ao Marcos Braz como é que anda essa situação e ele falou, nenhuma novidade, nada, zero. Então o Flamengo não está se movendo não, por enquanto está lá. Pode ser que tire, mas tem esse ônus político aí que vocês estão destacando. Então são peças de tabuleiro que se mexem. O Gabigol é muito grande na história do clube, então fica bastante complicado. Ele não está por aqui, né? Está lesionado, está em recuperação, na verdade. Aquela fase de transição está no gramado, assim como o Pedro. Pedro pode ser que já volte no domingo contra o Corinthians, antes de se apresentar à seleção brasileira. A Arrascaeta também ainda com aquele problema muscular. Mas tem a volta do De La Cruz, o Matheus Cunha vai ser o goleiro do Flamengo, tem também o Michael que estreou muito bem, aquele trio ali com muita movimentação e velocidade, Michael, Luiz Araújo e também o Bruno Henrique pela frente, De La Cruz, o Gerson no meio de campo. Então é um Flamengo que vai forte com Ayrton Lucas e também Varela nas laterais. Então é um Flamengo bastante forte. Os jogadores, como eu disse, eles passaram por aqui, mas o Flamengo amanhã vai com o que tem de melhor para essa partida, para enfrentar o Bahia de Everton Ribeiro, com aquele meio de campo muito forte lembrado também, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, enfim, é um Bahia muito forte e conhecidos. Tem o Rogério Ceni também lá do outro lado. Dani. Boa, Pedro. Beijo pra você. Pedro Henrique Torre volta no Sport Center daqui a pouquinho, porque ele tá lá pra trabalhar. Não vai pra praia amanhã de manhã cedo, não. Quero ver você ao vivo, amigo. Beijo pra você, Pedro. Dá tempo de Valeu, dar nem beijo. Um mergulhinho. Chance zero de ir pra praia. Dá tempo de dar nem um mergulhinho, quem dera, né? Ó, faltam 3 minutos pra gente ir embora aqui. O que eu quero saber é o seguinte, percentual para o jogo de amanhã. Placar é amanhã, vamos fazer previsão de jogo, um joga por dentro, o outro tem jogado de outra maneira, agora o Michael chegou, tá fazendo bonito o robozinho, mas eu quero percentual para o jogo de amanhã. Presidente, você que é bom de conta, abre aí.
Primeiro, um abraço do Joari Sardo, de Brusque, para você, Pascoal. Ele falou O que pessoal de Santa Catarina tá que tá ele hoje falou aqui que nesse é programa, Flamengo hein? e que o Flamengo vai ganhar pelo menos um título. Eu acho que ele tá achando que você fala muito do Flamengo, deve ser isso. Alô, Joares, um abraço. Joares, um abraço para você. Muito obrigado, me ajuda muito. Não é amanhã esse jogo? Não, só o percentual. Só percentual. O resultado é amanhã. Agora... Me rola que vai acabar o programa. 50-50. Isso aí. Percentual. 49. Então, 49. O jogo é Bahia. Pra vencer o jogo amanhã? Vai vencer 51 Bahia, 49 Flamengo. Boleteiro. 60-40 Flamengo. Fora de casa? 60-40 Pedro não voltou ainda não, hein? Gabigol não Acho tá que lá eu não, hein? Eu vou repetir. 60-40 Flamengo. E aí, capitão? Vou nessa também, Dani. 60-40 Sim, Flamengo? Sim. Acho que o Flamengo vai ser difícil o jogo. Eu ia colocar 50-50. Eu já chamei o Mauro de mureteiro, você mas aí desistiu. você fez a observação, aí eu vou com 60-40. Fez observação, olha que polido, gente. O zagueiro polido aqui Tomou nessa a prensa, bancada. ele falou, a gente Amanhã aprende. a gente tá de volta, eu acho que é 60-40 Flamengo também. E aí a gente mas não vai tem o saber Pedro, minha placar. Eu sei. Tomara. Então. Mas tem o Michael, o robozinho voltou. A gente fala mais desse jogo amanhã. Obrigado pela sua companhia. Pessoal de Santa Catarina, um beijo. Tive aí, pessoal de Brusque com a gente, Tubarão, muito lugar bonito, Lages, onde eu fui. Amanhã Balneário. tamo de volta. Lá tem muito flamenguista também. Tem. E agora a gente vai acionar o PP. O Pedro Henrique Torre. Pedro Henrique Torre está chegando diretamente de Salvador. Vamos entrar nesse clima de Copa do Brasil para saber mais de Bahia e Flamengo. Que jogaço, hein? Rogério Ceni contra Tite. Abraço para você, Pedro. Tudo bem? Boa noite. Essa grande expectativa por esse grande jogo amanhã na Fonte Nova. Então, os torcedores estão nessa expectativa por aqui, quartas de final de Copa do Brasil. E o Tite também, depois de passar por aquele problema lá na saída, na volta, da Bolívia, ficou fora do último fim de semana por aqui também para comandar a equipe contra um Bahia que promete demais também. Tem caras conhecidas lá da torcida rubro-negra do lado do mandante do Bahia, o Everton Ribeiro, especialmente, né? Capitão histórico do Flamengo em conquistas de Libertadores. Você tem o Rogério Ceni, campeão brasileiro em 2020, e um meio de campo muito respeitável, Jean Lucas, que foi revelado no Flamengo. Você tem Caio Alexandre, Cauli, Tassiano, Everaldo. Então é um time muito forte também, esse time do Bahia, que vem com força total para essa partida. Então fica essa grande expectativa aqui na porta. Alguns torcedores pingando por aqui, tentando aquela expectativa. Eu vou chamar agora rapidamente aqui o Rodrigo, com a dupla de irmãos aqui, o Theo e também o Pedro. Estão aqui com autógrafos. Vou pedir o Denilson Mota aqui, nosso repórter cinematográfico, para mostrar autógrafos do Davi Luiz. Davi Luiz, Marcela, Zupac, André, Felipe. O Davi Luiz, muito querido aqui na Bahia, começou no Vitória, enfim, tem essa relação com o povo baiano por aqui, então ele é muito assediado, o pessoal gosta muito do Davi Luiz por aqui e deixou seus golzinhos pelo Flamengo, aqui também em território baiano. E no último confronto entre Flamengo e Bahia, o Davi Luiz fez o gol no finalzinho, no Maracanã, de cabeça. Pedro, quanto vai ser esse jogo amanhã? Gol do Davi Luiz? Não, eu acho que vai ser de Dela Cruz e Gerson. Dela Cruz e Gerson, garantido, 2-0? Sim. Quem que você queria colocar mais autógrafo aí nessa camisa, se fosse possível? Todos os jogadores do Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo. Não economiza o xará aqui não, Pedro. E aí, Theo, vai junto com seu irmão? Gostaria de colocar todos os jogadores ou especialmente um ou outro? Todos, mas principalmente a Arrascaeta, ele é minha inspiração. A Arrascaeta é a inspiração do Theo, mas o Arrascaeta não tá por aqui, ele tá lesionado, assim como o Gabigol e o Pedro. Talvez o Pedro volte no fim de semana. E o papai que trouxe aqui, saiu do trabalho, veio direto pra cá pra trazer, tô vendo que tá com roupa aí toda social, trouxe a rapaziada. Tava até conversando com os outros ali que estavam no Barradão, né? Os amiguinhos, encontrou aqui quando o Flamengo venceu com o gol do Carlinhos. É legal trazer o pessoal ficar animado com essa chegada do Flamengo aqui em Salvador? Verdade, Pedro. Agradeço até o carinho. A mãe me entregou, a gente teve que fazer uma revisão para a prova de amanhã. Vou tomar um puxão de orelha na hora que chegar, mas os meninos fizeram mudar o roteiro aí e me fizeram passar aqui na concentração para eles ficarem um pouquinho mais perto dos jogadores. Realmente eles gostam bastante do Flamengo, uma tradição de família aí. E aí quiseram passar aqui pra gente sentir um pouquinho esse calor. Fico muito feliz. Mas tá valendo a pena. Fez o trato. Passo aqui, mas tem que fazer a revisão da matéria. Com certeza. Vai ter que tirar uma nota boa amanhã, né, Theo? Vai garantir. Vai tirar nota boa, Theo? Vou. Garante? Garanto.
Então tá garantido, Marcela. O Theo ali falou um tanto quanto tímido, mas tá garantido amanhã a prova do Theo e esse grande Flamengo e Bahia na Arena Fonte Nova. Vamos ter por aqui também. O Flamengo tá lá dentro, delegação jantando, enfim, se preparando para essa partida. Vamos ter um grande jogo amanhã na Arena Fonte Nova, esse Flamengo e Bahia. Valeu, Pedro. Daqui a pouquinho o Pedro volta, então, para falar de mercado. Se o Theo garantiu, minha gente, pode ter certeza, porque o meu Theo, quando garante, é só nota O Theo assumiu uma responsabilidade em rede nacional. Ele chamou uma responsa. Imagina que o pai dele vai pegar esse trecho e vai falar, olha, tá aqui. O professor deve estar assistindo, hein? O professor está assistindo. E aí, vamos falar desse Bahia e Flamengo, Zupa? Começa com você. Dá para garantir alguma coisa como o Theo garantiu? Ele garante nota alta. Dá para garantir quem vence essa partida? Não dá para garantir quem vence. Também não dá para garantir que o jogo vai ser bom, que o confronto será bom, mas a gente espera que sim, né? Não é garantia, mas a gente espera que os jogos sejam bons, a começar pelo jogo de ida em Salvador, porque são duas equipes tecnicamente muito boas, são equipes que se encontraram no Campeonato Brasileiro e produziram um jogo muito interessante. A gente fez até o pós aqui de Bahia e Flamengo, de Flamengo e Bahia, no caso, onde o Bahia jogou melhor que o Flamengo, mas o Flamengo encontrou maneiras de vencer o Bahia. Era um instante da temporada em que o Bahia vinha rendendo de fato muito bem. O Bahia teve uma queda dentro do seu padrão, né? Continua muito bem colocado no Brasileiro, acho que brigará por Libertadores até o final da competição, mas naquele instante o Bahia vinha produzindo como os melhores do campeonato. Verdade. E fez um tremendo duelo contra o Flamengo. Vamos ver em 2 jogos, né, com as características que o mata-mata traz para as partidas, se a gente vai conseguir replicar aquele jogo tão interessante. Bahia é um time muito técnico, mas não é um time veloz. É um time que gosta muito de ter a bola, mas quando não tem, sofre muitas vezes para recuperá-la com rapidez, com intensidade. E o Flamengo é um time que tem muita qualidade, mas nem sempre vem rendendo nesse mesmo nível. Embora o Flamengo, claro, se a gente for aqui dizer quem tem mais chance de vencer, acho que quase todo mundo vai olhar para o Flamengo. Mas ainda assim é um confronto aberto, a começar por amanhã, mas é um confronto aberto que teremos entre Flamengo e Bahia. A gente tem um Bahia que vem numa sequência aí sem perder, né? São 4 jogos, eliminou o Botafogo num jogo da volta que foi bastante polêmico também. E o Flamengo passou na Copa do Brasil pelo Palmeiras, né? E a gente tem esse grande confronto. Só que, mesmo passando pelos seus objetivos, o futebol apresentado para o Flamengo é aquele de quem está ali correndo na areia, fofa. Porque realmente o calendário está pegando pesado. Como é que você vê esse momento projetando para esse jogo? Sim, o jogo último que aconteceu entre eles, que o Gustavo lembrou, não só o Bahia jogava mais do que joga atualmente, né? O Flamengo também. Tinha um nível melhor. Foi, talvez, não ainda... Início de período de Copa América, não foi? Antes. Um pouquinho antes, né? Em isso. que o Flamengo teve alguns jogos em que conseguiu gols no final. Esse gol do Davi Luiz foi um gol quando todo mundo imaginava que o resultado seria outro e tal. E o Flamengo passou muito bem por aquele período depois, né? Durante a Copa América, sem vários dos seus jogadores. O Bahia também um pouco irregular. Naquele momento eu concordo com o Zupac a respeito do nível de jogo do time do Rogério, mas o potencial está aí. E na fase anterior da Copa do Brasil, as discussões ficaram mais concentradas no confronto entre Palmeiras e Flamengo, por motivos óbvios, né? O emparceramento desse nível é óbvio que vai concentrar as conversas, mas eu me lembro da gente ter conversado aqui sobre, olha, muito interessante também o confronto Botafogo e Bahia. Vai ser um confronto de times que estão jogando bem, com propostas diferentes, vão ser 2 jogos legais. Foi o que aconteceu, independentemente de polêmica ou não polêmica. E agora eu acho que o Bahia representa um teste do mais alto nível para o Flamengo. Porque em resultados o Flamengo ele vem conseguindo, né, ticar as casinhas. Em desempenho a situação já foi melhor nesse ano, já foi pior também, mas caiu em relação ao que o Flamengo vinha fazendo. É claro, ninguém passa por um período com tantos jogadores machucados, muitos do mesmo setor, como o ataque do Flamengo tem sentido. Mas a proposta que o Bahia tem, especialmente na sua casa, embora seja capaz de fazer no Maracanã o jogo que fez, na última vez em que se encontraram, o resultado não foi injusto porque não houve erro de arbitragem, não houve nada fora da regra, mas ali, pelo que mostraram, provavelmente foi cruel com o Bahia. Mas a proposta que o Bahia tem para enfrentar o Flamengo é um teste do mais alto nível.
Naquele jogo, inclusive o Rogério Ceni em entrevista coletiva, ele fala, olha, a gente perde, mas eu estou feliz com o que o clube apresentou. E ele fala, foi um detalhe, foi apenas um detalhe. Aí fica esse detalhe para esse jogo agora de Copa do Brasil. Nem sabiam que iam se encontrar agora em Copa do Brasil em outro momento. Mas veremos o que é que vai fazer agora com esse detalhe o Rogério Ceni. Vamos voltar para a Bahia, a gente volta a conversar com o Pedro, mas para falar agora de mercado do Flamengo. O Flamengo está se reforçando neste momento do campeonato, até porque tem muitos desfalques e precisa ganhar nesta temporada um título. É isso que espera o seu torcedor. Pedro. Pois é, Marcela, tudo bem? A gente volta aqui, o pessoal está agitado ali, porque eu acho que conseguiram de alguma maneira falar com o Davi Luiz, então a criançada está agitada aqui do lado. O Flamengo busca, de fato, esses reforços para essa janela. Já conseguiu o Michael, conseguiu também o Alexandro, porque perdeu o Cebolinha e Vinha, então eram perdas aí definitivas para essa temporada, né? Só voltam no primeiro semestre do ano que vem, não sabem exatamente quando, ainda precisamente, né? Então o Flamengo foi atrás desses dois jogadores e agora está muito próximo de anunciar aí o Plata, né? O Gonzalo Plata, equatoriano, que está no Al Sadd do Catar, ainda está, né? Ainda é jogador do Al Sadd do Catar, e também do Alcaraz, que está no Southampton da Inglaterra. As negociações estão muito bem encaminhadas, praticamente acertadas, a gente pode dizer assim. O Alcaraz, a dupla do Flamengo que viaja, a dupla de dirigentes, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, o diretor de futebol o Bruno Spindel, a dupla está em Londres, na Inglaterra, neste momento, para fazer assinatura de contrato, acompanhar exames médicos do Alcaraz. O Flamengo vai desembolsar em torno de 18 milhões de euros, deve ser esse o valor, englobando ali até a taxa de mecanismo de solidariedade em relação ao Racing. E o Vitor Hugo, jogador da base do Flamengo, já há bastante tempo, ele nem veio para cá, para Salvador, não foi relacionado para essa partida, vai para a Europa e aí ele vai ser emprestado a um clube turco que pertence ao grupo ali do Southampton. Tem uma possibilidade depois, mais à frente, dele ser negociado em definitivo. Aí estão ainda vendo os valores, pode ser 8, 9 milhões de euros, ainda não se sabe exatamente qual vai ser esse valor. Estão alinhavando essa situação, mas ele vai por empréstimo. Em relação ao Plata, está se encaminhando já para o Rio de Janeiro, o jogador, para fazer exames no Rio e já ser reforço muito em breve, em campo mesmo, assim, ser anunciado. O Flamengo alinhavando detalhes com o Al Sadd de 3 milhões e 800 mil euros por 50% do jogador. O Flamengo sempre teve cautela nessa negociação, porque sabe que negociar com o pessoal do mundo árabe, como diz assim, acho que o Zupac e o André que gostam, né, desse termo, mundo árabe, lá no Catar e tudo mais, eles são complicados nessa questão de vai uma minuta, aí a minuta de contrato volta completamente diferente ou com alguns pontos divergentes, então isso vai e vem, o Flamengo fez isso, acertou tudinho, encaminhou, então Plata muito em breve deve ser esse reforço rubro-negro, repetindo, 3 milhões e 800 mil euros por 50% e com cláusulas metas ali, e o Flamengo pode adquirir um percentual maior desse jogador mais para frente, e aí o Flamengo pode ser que fique por aí, mas pode ser que venha mais algum tipo de contratação, mas o tempo hábil da janela também está se esgotando, dia 2 de setembro ela se encerra. Bola, Pedro, trazendo informações do mercado do Flamengo, um mercado bastante agressivo, teve problemas de lesões, chegando jogadores, e a gente vai debater um pouquinho essas novidades do mercado do Flamengo, começando contigo. A gente tem uma tela, né? Temos uma tela com os números gerais das últimas temporadas, né? As últimas 3 temporadas, tanto do Plata quanto do Alcaraz. Eu vou focar ali em gols, né? O Alcaraz fez 9 gols em 2022, ele jogou no período por Racing, Southampton e Juventus, 9 em 42 jogos, 4 em 21, 4 em 38. O Plata defendeu o Valladolid e o Al Sadd, fez 6 gols voltando 3 temporadas, 6 gols em 31 jogos, 1 gol em 36, 12 em 33. A última temporada foi a melhor dessa amostragem, André. Considerando os desfalques, é dupla que chega para ser titular ou brigar por titularidade ou para estar ali no elenco esperando a sua vez? Eu acho que é para brigar, né? Considerando o elenco do Flamengo saudável, todo mundo bem, a fila é mais difícil de
andar, né? De andar e de você saber qual é o seu lugar, exatamente. Mas vejam, o Michael já entrou e já fez gol. O Flamengo precisava dele, quase que desesperadamente. E não por culpa de ninguém, né? Está passando por um período em que a quantidade de jogadores machucados é diferente do que você vê normalmente acontecer. E aí um jogador que, claro, a contratação é um processo que começou muito antes, outros jogadores, outros nomes foram envolvidos, outros clubes, né? O Corinthians, pelo menos, disse que queria o Michael. E o Plata também. Também. E coincidência, um já foi e o outro está indo para o Flamengo. São questões de escolhas. É questão de plata, na verdade. Também isso, né? Bem. Agora foi bem. Então, na situação atual, e até o final da temporada, a gente está começando a entrar no trecho mais decisivo. Copas se afunilando, o Campeonato Brasileiro daqui a pouco vai entrar na chamada hora da verdade. Muito também a depender de quais candidatos no Campeonato Brasileiro ainda estão na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Mas as coisas vão começar a ficar mais importantes e a tendência é o desgaste aumentar e os problemas aumentarem também. Então, o Flamengo se conforta, digamos assim, recebendo jogadores que, claro, precisam se adaptar, precisam entender, precisam conhecer os companheiros, sistema de jogo e tal, mas às vezes há situações, e acho que o Flamengo está passando por isso, que o Flamengo precisa de corpos, precisa de gente para fazer papéis, para estar disponível. Outro dia o De La Cruz estava lá no estádio Newton Santos, sentado no banco de tênis. Isso significa que ele não ia jogar. Ele até poderia, mas as questões que ele enfrenta, o gramado sintético, o risco de perdê-lo por um tempo maior. Então, um cara desse nível está sentado no banco, mas ele não joga. Né? Então, são medidas. Então, o Flamengo precisa de ter gente no campo. Isso é que o clube precisa nesse momento. Pois é, e aí a gente vê o Pedro falando do Arrascaeta, falando do Gabigol, falando do Pedro também. Sem falar nos jogadores que não jogam mais essa temporada, né? O Vinha, o Everton, também o Cebolinha. Ô, Zupa, quando daqui a pouquinho a gente vai falar do Pedro também, tá? Porque tem questão do Pedro, então a gente volta pro Pedro falar do Pedro. Tô confuso. Depois de ter entrevistado o menino Pedro. Isso é muito coisa, hein? Claro, pensando na Libertadores como principal objetivo, o Alcaraz dá uma oportunidade de o Flamengo ter alguém mais ou menos com as características do Arrascaeta, porque nesses anos todos, de 19 para cá, o Flamengo teve titulares de um nível altíssimo, reservas de nível altíssimo para várias funções, mas sempre encontrou dificuldade para a função do Arrascaeta. Talvez, assim, dos jogadores que eram reservas, o que mais se aproximou de substituir o Arrascaeta foi o Andrés, enquanto era reserva em algum momento, mas o Andrés também não é exatamente, ele é mais um 8 do que propriamente um 10. O Alcaraz, embora não seja um articulador, um pensador genial do jogo como é o Arrascaeta, ele é um meia para essa função. O Flamengo pode ter o Gerson no lugar do Arrascaeta com pontas, Michael e Luiz Araújo, Plata e Michael, Plata e Araújo, pode, ou pode ter o Alcaraz como 10, Gerson aberto por um lado, como ele vem jogando, um meia pela direita com muita qualidade, e um ponta do outro. E a questão do Alcaraz tem algo além, que é o fato de o Flamengo ter investido o que investiu num jogador de 21 para 22 anos, o Flamengo não está contratando o Alcaraz obrigatoriamente para ele ser titular agora. São 5 anos de contrato, um jogador jovem, pensando na reformulação, né? O Arrascaeta está há muito tempo no Flamengo, não é um menino, se aproxima aí da casa dos 30 anos, acho que está próximo, né? Da casa dos 30 anos. É um jogador que convive com muitas lesões. O Flamengo já reformulou vários setores do seu time, notadamente campeão, multicampeão. Em algum momento, né? Esse último ano a gente teve a renovação do Everton Ribeiro, a reformulação, no caso, né, do Everton Ribeiro, em algum momento vai acontecer com a Arrascaeta. E é muito importante que o Flamengo já tenha alguém pronto para jogar, não que saia desesperado no mercado. E acho que o Alcaraz, se tudo der certo, se ele conseguir desenvolver o seu potencial, o olhar do Flamengo é para que essa transição seja feita temporada após temporada. Então, talvez ele jogue agora e ajude, mas o Flamengo contrata um jogador para os próximos anos e que tem qualidade para ajudar. Vamos fazer o seguinte, a Marcela já deu, o Zupac também já deu a letra de que vai analisar esse Flamengo, esse novo Flamengo com as caras novas. A Marcela citou o Pedro.
sendo assunto com o Pedro. Então a gente volta a Salvador para acionar o Pedro Torre sobre a história do Pedro. A torcida rubro-negra estava preocupada, assédio do futebol internacional. O Flamengo mandou o famoso cai fora, é isso? Sai pra lá, é isso, Pedro? Tem que chegar muito forte, Felipe, muito forte mesmo para levar o Pedro do Flamengo. O Pedro agora totalmente em alta, né? É um jogador que tem aí 30 gols de temporada, se você contar até os jogos não oficiais no início do ano ali. Então, Pedro muito em alta, embora esteja agora em recuperação de uma lesão. Informação dada primeiro pelo Vene Casagrande, que houve uma proposta de 20 milhões de euros do Nottingham Forest da Inglaterra, podendo chegar a 25 milhões de euros com bônus, etc. E o Flamengo não quis nem muita conversa não, porque é um valor que não chega nem perto do que o Flamengo desejaria. O Flamengo não deseja vender o Pedro, mas para abrir um pouco de conversa, nem chega muito próximo do valor. A multa do Pedro, que tem conhecimento, é de 60 milhões de euros para o exterior e 100 milhões de euros para multa interna, né, para clubes do Brasil. Assim, se você for multiplicar, tem questões de salários, etc. Então seria esse o valor. Então o Flamengo não deu nem muita pelota, assim, para essa questão no Nottingham Forest, você não poderia perder, e aí você bota o pacote todo, tem ano de eleição, principal jogador mais efetivo do time nessa temporada, convocado para a seleção, então seria muito difícil. Então o Flamengo vai ficar com o Pedro, a não ser que alguém chegue e pague a multa, e não tem muito o que fazer, e a janela já se aproximando do fim, os clubes europeus se movimentando muito nesse sentido. Ano passado, é bom lembrar, o Al Hilal, ali, um pouco antes da chegada do Jorge Jesus, um pouco antes da chegada do Jorge Jesus, o Al Hilal fez uma movimentação de levar o Pedro ali, acenando com 25, 30 milhões de euros. O Flamengo também não quis conversa e o Pedro mesmo recusou uma proposta 6 vezes maior de salário. Então é difícil tirar o Pedro do Flamengo. E só para arrematar, em relação a Alcaraz e Plata, o Flamengo espera ter esses jogadores já para essa data FIFA, para já se incorporar ao elenco, enfim, já começar o treinamento, e eles podem jogar, assim, sendo anunciados, regularizados, tudo, a segunda partida contra o Bahia, que é justamente na volta da data FIFA, dia 12 de setembro, no Maracanã. E sempre bom lembrar, o Zupac está falando aí dessa questão do Flamengo pensar no futuro, é exatamente esse caminho aí, você pegar um jogador de 21 anos, o Arrascaeta com 29, e que não é que vai sair agora, mas o clube tem que pensar nessa transição. E o Arrascaeta, por exemplo, é um jogador convocável, né? Sempre convocado para a seleção uruguaia, que joga, por exemplo, 2 dias antes. O De La Cruz também, 2 dias antes, na Venezuela, desse jogo contra o Bahia. Então seria interessante para o Flamengo já ter o Alcaraz nessa partida de volta contra o Bahia no Maracanã, dia 12. Maravilha, Pedro. Agora sim, a gente se despede. Ele está em Nova Pedro. York. Tá no US Open, né? O Carlitos. Esse é o Carlos. Não pode, né? E a torcida do Flamengo é tão criativa que certamente vai ter alguém com uma raquete na arquibancada. Vai ter. Uma bolinha amarela vai rolar ali, né? Vai ter. Tem várias pessoas indo, inclusive, nas redes sociais do Alcaraz, o tenista, dizendo bem-vindo ao Flamengo. Ao Mengão. Seja bem-vindo, muito Mengão. legal e tal. Essa é boa. Sei o que, seja bem-vindo à nação. Beijo pro Pedro e a gente falou um pouquinho agora também do Pedro, que fica. Diga ao povo que ele fica. Bom, mas também 20 milhões para o Pedro, que está numa super temporada, aí chega o Nottingham Forest bonitão, achando que vai levar como levou o Scarpa, que também estava numa super temporada naquela época. Mas era algo que o Scarpa já tinha planejado para a vida. Sim. Não é assim não, amigão. Não é assim não. Chegou 20 milhões e vai embora. A proposta é muito boa, né? Não é pouco boa. Pedro, 27 milhões, eu não achei boa, não. 27 milhões não, 20 milhões. É muito dinheiro. 154 milhões de reais. Jogador de 27 anos de idade, acho improvável que uma proposta... Segunda chance, né? Tão mais alta chegue. A proposta ela é muito boa, mas a proposta é muito boa, depende de quem está vendendo. É o Flamengo, precisa desse dinheiro. Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. O Flamengo é um clube que precisa vender. Às vezes o clube não quer vender, mas ele precisa vender. O Flamengo não quer vender e não precisa vender. O Flamengo está fazendo um movimento de gastar algo próximo a isso para contratar o Alcaraz, né? Então, assim, o Flamengo não está precisando desse dinheiro desesperadamente. É claro que seria muito bem-vindo para qualquer balanço de clube, mas não é o caso. E também tem o lado do jogador, né? Às vezes, mesmo se o Pedro quisesse muito ir, o Flamengo talvez dissesse não. Mas nesse caso, assim, é um jogador
hoje insubstituível dentro do elenco, ele é o centroavante convocado para a seleção brasileira, um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, e o Flamengo não precisa deste dinheiro nesse momento. Então, assim, torna a proposta que é muito boa, ela não é pouco boa, ela é muito boa, ela é uma proposta para o Flamengo recusável. Ótimo para o Flamengo. O que me chama a atenção e ainda eu não consegui entender essa ligação. Faz uns 2 anos, o Nottingham Forest descobriu o Brasil. Mas, assim, pelo menos uns 10, 15 jogadores entre contratados e quase contratados. É toda a janela, são Danilo 4, 5... tem o Scarpa, Não, o Scarpa foi embora, o Murilo do Corinthians, que era do Corinthians, lá, o Carlos Miguel do Corinthians foi para lá, o Renan Lodge esteve lá recentemente, o Felipe Zagueiro, que era do Atlético de Madrid, foi para lá, agora o Felipe se aposentou. Eles estão de olho, o Andrei, volante que era do Vasco, estava no Chelsea, foi emprestado para o Nottingham Forest. Eu não sei se é alguma relação com o empresário, eu não sei, com agentes que trabalham no futebol, mas o Nottingham Forest descobriu o Brasil e eles querem todo mundo. Tentaram o Pedro, o Flamengo disse não e o Flamengo está correto. Eu estava falando em relação à proposta, porque eu fiz uma comparação com a proposta do Yuri Alberto. Tudo bem, o Yuri Alberto é mais novo, né? 22 a 27. Ainda assim, é um Yuri Alberto que não está no seu melhor momento e o Southampton ofereceu ao Corinthians 18 milhões. E aí fica aquela coisa, 18 a 20 do Pedro e do Yuri Alberto, não tá muito pouca essa diferença entre um e outro, apesar da diferença de idade. Foi por isso que eu pensei. Agora, o Corinthians nem sempre vai poder dizer não num momento como esse. O Flamengo está tudo tranquilo. Se um jogador quiser aceitar uma proposta que não nos parece, assim, a princípio, tão boa ou que faça tanto sentido. Então, se ele quiser ir, aparentemente ele não quis, ele entendeu que o melhor é ficar no Flamengo, acho que isso é claro, é óbvio. E o Flamengo continua com o seu, nesta temporada, principal jogador. O rendimento do Pedro é melhor do que o rendimento de todos os seus companheiros, por enquanto. Bom, vamos lá, olha, agora a gente prometeu para vocês, né, fãs de esportes, que iríamos mostrar o campinho do Flamengo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de Palmeiras, diretoria dizendo que desistiu da contratação do Gabigol, a gente ainda vai falar também de Copa do Brasil, tem muito mais pela frente por aqui, mas por hora, Gustavo Zupac analisando o campinho do Flamengo, ou seja, o Flamengo e seus reforços. As possibilidades que o Tite vai ter com os jogadores agora contratados de montar o time pensando na volta dos machucados e também ou para ontem, né, com os lesionados, quando esses reforços estiverem disponíveis, como que ele monta o Flamengo pensando até mais nos confrontos contra o Peñarol pela Conmebol Libertadores. Bora para a prancheta do professor Adenor. Este é o time que eu considero o ideal do Flamengo. Com todo mundo disponível, estou tirando o Cebolinha, porque o Cebolinha só volta na próxima temporada. Tem aqui a dúvida do qual Léo, né? Léo Ortiz ou Léo Pereira. Eu tenho gostado muito do Léo Ortiz, até mais como volante, mas acho que ele merece uma sequência também como zagueiro, porque o Pulgar como volante, para mim, deve ser o volante principal do Flamengo. Já coloco o Alexandro aqui, eu acho que nesse caso, para o Ayrton Lucas ficou complicado. Ayrton Lucas e Vinha, havia uma disputa com o Ayrton Lucas em vantagem. O Alexandro, lateral esquerdo, titular do Brasil na última Copa do Mundo, com o Tite, vindo da Juventus. Acho que vai chegar e vai jogar e vai ajudar bastante. Aí tem algumas questões, né? Teremos Arrascaeta e Pedro nos confrontos contra o Peñarol, recuperados. O Pedro até mais rápido, né? O Pedro Henrique Torre falou que ele pode voltar no final de semana. Se estiverem à disposição, claro que são 2 titulares absolutos. Se o Arrascaeta não estiver nos confrontos contra o Peñarol ou num futuro próximo, existem algumas alternativas para o Tite, né? A que ele vem usando o que ele usou, aliás, no último final de semana, é essa alternativa. Luiz Araújo volta para a direita, que é onde ele rende melhor, tá? Mas com a lesão do Cebolinha, ele deve jogar também pela esquerda. Michael atacando muito a diagonal por aqui. Gerson de 10. No último jogo, a gente viu bastante este movimento aqui, né? O Gerson passando contra o Bragantino. O Gerson ficando como meia pela direita e o Luiz Araújo servindo mais como articulador. É um movimento que o Flamengo pode fazer, tudo isso dentro da lesão do Arrascaeta. Ou então, a promoção de Carlos Alcaraz já como titular da equipe do Flamengo. O Alcaraz, assim como o Luiz Araújo, pode fazer essa função de 10 e permitir ao Gerson passear pela direita, como a troca pode ser feita também, tá? O Alcaraz vir na diagonal e o Gerson ser o 10. O mais provável é que seja esse movimento. Jogador que veio contratado para ser exatamente este jogador.
Outra possibilidade, olhando para o time do Flamengo para esse jogo, para as próximas semanas, caso o Pedro não se recupere, é ter o Bruno Henrique como centroavante, uma vez que o Gabriel está machucado. O Gonçalo Plata, jogador equatoriano que vem do Al Sadd, nesse modelo, ele poderia entrar no lugar do Alcaraz e permitir ao Gerson ser 10, ou ele pode entrar no lugar do Luiz Araújo, né? E aí ele seria um ponta, geralmente... O Plata gosta de jogar mais pela direita, né? Mas para o Alcaraz fica mais confortável nesse modelo. Lembrando que com esse desenho, meio-campista, ponta, né? A velocidade vai estar no Gonçalo Plata, ou no Michael, ou no Luiz Araújo. Com Gerson e Alcaraz na mesma equipe, são 2 meias, né? Mais propriamente do que 2 velocistas. Mais variações para a equipe do Flamengo. Caso o Pulgar não esteja tão bem, opção que o Tite vem usando e vem dando resultado, vem surtindo efeito. O Léo Pereira na zaga e o Léo Ortiz de volante. Vem jogando muito bem como volante. O Léo Ortiz talvez seja um dos melhores, ao lado do Pulgar, com o Alan fora, dos melhores volantes do Flamengo na temporada. Mais alternativa, sem o De La Cruz, é ter o Gerson, por exemplo, o Luiz Araújo poderia voltar aqui, né? Se o De La Cruz está fora, Gerson de 8, Alcaraz de 10, 2 pontas, né? Flamengo que deve ter a volta do Pedro já para as próximas semanas. O que a gente pode ver é que o Flamengo vai ganhando muitas opções nas mãos do Tite para montar o seu time mais forte. Com todo mundo à disposição, os novos reforços devem ficar mais como opção, a não ser o Alexandre que chega para jogar. Com os desfalques de hoje, tanto o Alcaraz quanto o Gonçalo Plata, tanto quanto o Michael, que já estreou, devem ganhar um status de mais relevância, de mais importância dentro do elenco do Flamengo, que já era bom, continua cada vez melhor, mais reforçado com jogadores de qualidade. A gente vai acompanhar tudo isso, inclusive, na Libertadores, tá? Flamengo e Peñarol você assiste com exclusividade na ESPN e no Disney+. O Sport Center tem muito mais para você. Vamos lá então, galera! É o seguinte, hein? O Nottingham Forest ofereceu ao Flamengo 25 milhões de euros, cara. 150 milhões de reais pelo Pedro. Primeiramente, tinha sido 20 milhões de euros. Depois, eles aumentaram mais 5 milhões de euros, totalizando 150 milhões de reais, cara. Então vamos lá aqui, ó. O artilheiro do Brasil em 2024 com 29 gols oficiais e mais 2 gols em amistosos, né? É convocado para a seleção brasileira. Pedro continua em alta, mesmo se recuperando de lesão na coxa esquerda. Nos últimos dias, ele recebeu uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra de 20 milhões de euros, 122 milhões de reais. O valor total poderia chegar a 25 milhões de euros, 153 milhões de reais com os bônus, tá? Então, para esclarecer. E, cara, vocês viram aqui, o Matheus Cunha será titular do Flamengo. A escalação do Flamengo tem aqui, ó, Matheus Cunha volta a ser titular, Victor Hugo não é relacionado. O Tite, mais uma vez, com essa teimosia, né, cara, de trocar de goleiro, né? O Rossi salvou o Flamengo lá na Bolívia e o cara vai pôr o Matheus Cunha que não passa confiança. É a minha opinião. Ele pode arrebentar amanhã e pegar tudo. Hoje, no caso, né? Só que o Rossi é melhor que ele, né, galera? A provável escalação tá aqui, ó. Matheus Cunha com Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson De La Cruz, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. É um bom time, não é? É, poderia ser melhor se o Rossi ficasse no gol. É o que eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente debater, pra gente falar. Flamengo apara arestas com Al Sadd para ter Gonçalo Plata. Entenda a negociação. Já trouxe aqui no vídeo as opiniões dos comentaristas da ESPN Brasil. E temos aqui a matéria do GE, né, falando aí desta negociação. Ainda há cláusulas a serem ajustadas na progressão de compra e nos bônus da transação. Além dos exames médicos, o rubro-negro tenta solucionar tudo o quanto antes e se mantém confiante na negociação. A janela de contratação fecha na próxima segunda-feira. Tá aí, galera, então, ó, o valor acordado semana passada era de 3,65 milhões de euros, né? 22 milhões de reais, por 30% dos direitos econômicos do jogador. Entre Flamengo e Plata está tudo certo e seus empresários conversaram com o Al Sadd para viabilizar a liberação.
Os termos acertados prevêem a assinatura de contrato até dezembro de 2028 na Gávea. Plata, de 23 anos, fez uma boa temporada pelo Al Saad com 12 gols e 8 assistências. Na última quinta-feira, o Al Saad goleou o Al Arabi, por 5-0, mas o equatoriano não jogou. Houve um acerto para que ele não atuasse enquanto a negociação não fosse concluída. Revelado pelo Independente Del Valle, ele atua como ponta-direita e passou ainda por Sporting Lisboa e Valladolid, antes de chegar ao Al Saad. Até agora, o Flamengo anunciou a contratação de 2 jogadores na atual janela, o atacante Michael e o lateral esquerdo Alexandro. Tá, então, todas as informações do nosso Mengão. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos bater hoje ainda a meta aí de 980 mil inscritos. Muito obrigado a todos, saudações rubro-negras e fui!